Vejam aí. Com as frases que eu mencionei, imitando pacientes com falta de ar, muitos viram isso como um sinal de falta de compaixão. Eu queria que você botasse no ar essa... Tá nele, Renato. Imitando falta de ar. Pra cima da gente, Bolsonaro. Do ministro Mandetta. Você vai pra Olha cá. o VAR. Quando você estiver lá... Falta de ar, Canalha. você vai pro hospital. O Mandetta é aquele cara que condena a cloroquina canalha. e fala o que pra você? Fique em casa, quando você estiver sentindo falta de ar, Careta. você vai pro hospital. Negacionista de merda. Sobre o seu comportamento com Foi isso, foi desmentido, prontamente desmentido aí pelo grande Sampacha lá do Metrópolis, não é? A Renata Vasconcelos deu uma tremenda enquadrada, isso viralizou bastante. O papel do jornalista é esse, não é ser chapa branca. É por isso que tanto o Bolsonaro quanto o Lula fogem dessas sabatinas, desses escrutínios. Percebe que o Bolsonaro vai direto na Jovem Pan, porque são afáveis com ele. O Lula é a mesma coisa, não sei, no UOL da vida, ou na Carta Capital, Brasil 247, DCM, enfim, esgotosfera lulopetista. Mas, voltando para o Bolsonaro, é um absurdo. É sim um genocídio, como o Ciro falou lá na Sabatina. Mais de 682 mil mortes, a grande maioria por culpa, direta e indiretamente, do senhor Jair Messias Bolsonaro, o pior presidente da história brasileira. Foi contra as vacinas, demorou para comprar, né? Roubou, inclusive, nas mesmas, ele e as seclas, não é? E passou vergonha. Fora as várias, inúmeras mentiras do mesmo, ditas lá nessa sabatina, na segunda-feira, dia 22 de agosto, não é? Vamos ao próximo trecho aqui. Veja aí. O senhor começou a sua resposta afirmando que eu tinha cometido fake news. Em nome da verdade, candidato. O senhor xingou ministro do Supremo de canalha. O senhor fez isso com o microfone. Então, E ele vinha perdão. fazendo contra mim. Mas, candidato, Ele eu vinha lhe fazendo perguntei contra qual era o seu propósito. Lembra? Vamos no começo aí. Agora, Vamos lá. o senhor começou a sua resposta afirmando que eu tinha cometido fake news. Em nome da verdade, candidato. Tá nele, William. O senhor xingou ministro do Supremo de canalha. Xingou. O senhor fez isso com o microfone. Então, E ele vinha fazendo contra mim. mas, candidato, Ele eu vinha lhe fazendo perguntei qual era o seu propósito. Lembra a pergunta que eu fiz ao senhor? Tu Qual falou- era o falou seu propósito? Falou ministro. Foi um ministro específico. Senhor, Tá ok? Tá refeita aqui a dúvida? mas não, é que o senhor disse que eu Idiota. cometi fake news. Eu só para esclarecer, a pergunta que eu lhe Ele fiz que é comete qual fake era news. o Ele e seu seus propósito asseclas. ao xingar um ministro de canalha e ameaçar não permitir golpista, que as William. Ele eleições é fossem golpista. realizadas, se Por isso isso. não lhe compete fazer. Não é uma atribuição do presidente da República, é uma atribuição constitucional. Pois é isso. Xingou sim. Inclusive o André Guedes fez uma série aí de ótimas charges fazendo troça disso, né? Com o Alexandre de Moraes, deitou e rolou no Bolsonaro, né, colocou um freio nesses arroubos autoritários antidemocráticos do mesmo, né? E o William Bonner, grande apresentador e jornalista que trouxe a baila na segunda-feira lá na Sabatina com o Bolsonaro, não é mesmo? Vamos para o terceiro e último trecho aqui. Logo na sequência, vamos fazer reacts rápidos, mas cirúrgicos do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Vejam aí. População brasileira. Peguei o Brasil numa situação crítica, na questão ética, moral, econômica. É sempre assim. Começamos a trabalhar, tá? Fizemos muitas reformas em Mentiroso. 2019. Infelizmente tivemos a Covid, depois tivemos a guerra lá fora, tá? Tivemos uma seca enorme. Tudo culpa dos outros, E da nós natureza, fizemos nunca tudo dele. possível para que a população brasileira sofresse o menos possível. Isso nós fizemos. Hoje você nota o preço do combustível caiu assustadoramente, nada de canetada, com o trabalho nosso junto ao parlamento meu brasileiro. Deus. É muito conseguimos demagogo. R$600 de Auxílio Brasil para 20 milhões de pessoas. Peraí. Vocês não, Bolsonaro. Foi a oposição. Você queria dar mixaria. Você e o Paulo Guedes queriam dar mixaria de 200, 300 reais. Foi graças à costura da oposição, incluindo o Ciro Gomes,
até mesmo nomes do PT, do PCdoB, até mesmo do PSOL, Rede, enfim, foi que chegou-se a esse valor de R$600. Você não é bom samaritano coisa nenhuma, Bolsonaro. Você é um canalha. Você é contra o povo. Você é um cleptocrata. Você está a favor dos seus, dos ricos, dos milionários, bilionários, dos empresários bolsonaristas golpistas como você, o velho da van, o idiota do Mormei, o otário do Coco Bambu. A PF tá no encalço de vocês, e meu filho? E meus filhos? Não é? É um canalha, é um absurdo, é um mitômano. Ele é um mitomano. Não é mito, é mitômano. Adiante. Pessoas mais pobres, conseguimos a transposição do São Francisco, que estava parado desde 2000. Meu filho, não foi você. Não foi você. Eu não sou muito fã do Lula, mas os dois principais responsáveis pela transposição do São Francisco chama-se Luiz Inácio Lula da Silva e Ciro Ferreira Gomes. Sim, o Ciro foi ministro da Integração Nacional lá no primeiro mandato do Lula, bancou essa briga aí, fez acontecer boa parte dessa obra, muito importante para o Nordeste e região. Não, foram eles, aí teve mais complemento no governo da Dilma e até mesmo do Temer. Você não fez quase porcaria nenhuma. É inacreditável. Um cara querer se vangloriar de obras como esta, que ele não tem nada a ver. Nada, velho. Aliás, ele foi contra. Sim, o deputado Jair Bolsonaro, o então deputado, foi contra isso. E agora tá lá se vangloriando. Para com isso, né, Bolsonaro? Você acha que o povo é idiota? Para, né? Pelo amor de Deus. Aliás, tem mais de 14 mil obras paradas no Brasil. Muitas delas, culpa sua, Bolsonaro. O Ciro tá batendo essa tecla. E se ele for eleito presidente, ele vai botar para funcionar. Segundo ele, mais de 3 milhões, mais de 5 milhões de empregos sairão para tocar essas obras que você deixou de fazer. Obras de saneamento básico, de infraestrutura, né, regiões de risco e tudo mais. Eis a diferença, não é? Ficou muito clara a diferença de preparo, de projeto do Ciro na terça-feira com esse idiota aí, esse atual presidente chamado Bolsonaro. Vamos finalizar. 12, levando água para o Nordeste, nós pacificamos o MST, titulando terras pelo Brasil e 90% das titulações inacreditável negócio desse. Mulheres. Criamos o Pix, tirando dinheiro de banqueiros. Você não criou o Pix coisa nenhuma, Bolsonaro. Vejam aí, 3 mentiras e um trechinho de pouco mais de 1 minuto, gente. É inacreditável um negócio desse. É recorde mundial. Eu nunca vi um político mentir tanto assim, tão descaradamente, ao vivo, para todo mundo ver. Esse é o Bolsonaro, gente. É inacreditável, gente. É inacreditável. Fazendo com que a população pudesse se transformar, muitos em pequenos empresários, um Pix sem qualquer taxação em cima do Pix. Anistiamos 99% da dívida de 1 milhão de jovens junto ao FIES. Meu Deus. Muito obrigado aí, até a próxima. É boa, né, Renato? Até a próxima. Te catar, seu otário. Aliás, essa questão aí do FIES realmente é uma puta bola fora do Haddad, do Lula e da Dilma, não é? Deixaram muitos jovens universitários aí à mercê, com uma grande dívida para pagar, muitos não conseguiram nem emprego. A situação é até semelhante com a dos Estados Unidos, né? Se viram aí recém-formados com uma grande dívida, todas as mensalidades para pagar. O FIES é um financiamento. É um financiamento. Né, que a conta chega, infelizmente. Né, os donos de universidades, de faculdades particulares nadaram de braçada nesta criação aí do FIES, especialmente no governo Lula. Não é? Agora, falando em Lula, vamos fazer um react do mesmo, sim, porque ele também falou muita besteira. Não foi só o Bolsonaro, não. Vamos agora para o react do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, vulgo São Lula, painho, o intocável, o infalível da esquerda. Olha o Lula aí. Estimula a polarização ainda mais. Não, eu acho que não estimula a polarização, ele é saudável no mundo inteiro. Polarização tem nos Estados Unidos, tem na Alemanha, tem na França, tem na Noruega, tem na Finlândia. O cara não tem nem a pachorra de falar que polarização é bom.
Onde polarização é bom, Lula? Cisâneas entre amigos, entre compadres, comadres, entre familiares. Eu presenciei isso, inclusive, na minha família, família de terceiros, de conhecidos, e até mesmo de amigos, bolsonaristas, lulistas. Isso não é nada bom, Lula. Para com isso, para de dissimular essa polarização odienta. Isso não é saudável, isso não é salutar. Isso é horrível para a democracia, para a sociedade brasileira. Para com isso. Esse nós contra eles. Olha, nós contra eles odeiam o pobre. Pô, Lula, pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar. Tem em tudo quanto é lugar. Sabe, toda vez que tem mais que uma pessoa participando merda de alguma coisa, não tem polarização no Partido Comunista Chinês. Não tinha polarização no Partido Comunista Cubano. Agora você está alfinetando Cuba e China, Lula. É inacreditável, gente. O nível de demagogia desses dois é gigantesco. Nessa parte, vamos desculpar. Sim, o Lula é democrata, não tem arroubos autoritários, é verdade, como o Bolsonaro, mas, nossa, é muito parecido. A demagogia dos dois aqui, ó, tá muito próxima. Tá muito próxima. A hipocrisia. E o Lula também mente muito, viu? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. O Bolsonaro, vocês viram, naquele trechinho, último trechinho, foram 3 mentiras em menos de 1 minuto. É inacreditável. Vamos adiante aqui. Quando você tem democracia, quando você tem mais que um disputando, a polarização é saudável. Meu Deus, que fala horrorosa, abjeta. Saudável onde, Lula? Saudável é para você, né, que tá de volta aí, muito por conta do Bolsonaro, e o Bolsonaro foi eleito muito por conta sua e do PT, né? Eles se retroalimentam, não tem jeito, os dois gostam disso, mas o brasileiro vai dar um basta, o brasileiro vai olhar para o Ciro, que é a única alternativa possível e viável para romper essa polarização. A polarização não é saudável coisa alguma, Lula. Cria vergonha. Vamos para o segundo trecho do Lula aqui. Aliás, só um parênteses aí, a PTzada estava passando pano para essa entrevista do Lula, falando que ele deu um show, que não sei. Gente, vocês não viram a mesma entrevista que eu, não. Diferente do Ciro e até mesmo do Bolsonaro, vejam só, ele estava com um tom arrogante e meio nervoso. Começou muito mal a sabatina, com um tom belicoso. Imagine se fosse o Ciro. A PTzada e os liberais iam... É o destemperado do Ciro. O Lula não é destemperado, não, é só o Ciro. Que hipocrisia que é essa? 2 pesos, 2 medidas que é esse? Né? O Lula não foi bem nessa sabatina. Claramente não foi bem. Não trouxe porcaria nenhuma, não trouxe proposta nenhuma. Aliás, no finalzinho só que ele falou sobre limpar o nome das pessoas. Copiou na cara dura o Ciro, Ctrl-C, Ctrl-V. Aliás, como eles já fizeram. O Haddad e companhia fizeram. Vocês lembram lá em 2018, com o nome limpo. O SP Ciro, como é popularmente conhecido. Pô, Lula, pelo amor de Deus, hein? O Lula não tá nada bem. Olha, a idade chegou e chegou chegando para ele, viu? Foi muito mal nessa sabatina. Quase tão pior quanto o Bolsonaro. É gritante a diferença. Gritante. Não sei como foi da Simone Tebet, depois eu vou acompanhar, mas, gente, é gritante o preparo, a forma de falar, a didática, os projetos. O Ciro com um tom mais humilde, mais ameno. E o Lula, assim, parece que estava com o dedo na tomada. Eletrizado, nervoso. Só porque citou corrupção. Pô, seu governo teve muita corrupção, não é só do Bolsonaro, você também. Lula. Ora. Vamos para o segundo trecho aqui. Estão me exaltando que nem o Lula se exaltou ontem. Não tem jeito, né? Muita demagogia, caramba. Haja paciência. Veja o segundo trecho. Perguntado sobre se vai cumprir respeitar a lista tríplice, o senhor tem evitado responder. Por quê? Porque eu quero que eles fiquem com uma pulguinha atrás da orelha. Meu Deus. Eu não quero definir agora o que eu vou fazer. Primeiro eu preciso ganhar as eleições. É o Kinder Ovo, é o candidato Kinder Ovo. Primeiro você me elege que depois eu conto o que eu vou fazer. Como assim, cara pálida? Você tem que falar agora, na sabatina, no debate, que eu quero ver se você e o Bolsonaro não vão correr no próximo domingo na Band de Cultura. Tem que falar agora.
Não é porque sim, não, vou fazer como antes. Não, o mundo mudou de 2003, 2008, 2010, que foi o seu último ano, para agora. Eu quero saber o que você vai fazer agora. Agora. Vai ter que falar, Kinder Ovo. Não vem com surpresinha, não. Você tem que falar agora. Agora, Lula. Aqui não é passar pano para você, não. Porque eu sei que tem muito artista, muito famoso, até mesmo jornalista. Pô, que vergonha, hein? Companheiros de profissão. Que estão passando pano para o que você fala, Lula. Aqui não. Aqui a gente não vai alisar. A gente vai apontar as contradições que você fala nessa sabatina. São poucas, sim, você está escolhendo a dedo para onde você vai. Aliás, você e o Bolsonaro. E a gente faz questão de mostrar esses arroubos, esses absurdos, esses impropérios que você e o seu camarada de polarização gostam de mostrar. Não é? Vamos adiante. Um abraço aí para G. Brandão. É isso aí, é o Kinder Ovo. Lula é o candidato Kinder Ovo. Vejam só a que ponto chegou. Esse negócio da gente ficar prometendo fazer as coisas antes da gente ganhar, a gente comete um erro. Que erro, Lula. Falar de propósito, falar o que você pretende para o Brasil, de projeto, é erro? É esse aí que vocês querem de volta, gente? Não vocês, obviamente, mas pô, a boa parte da população, do eleitorado, é esse cara, essa figura aí, arcaica, ultrapassada, arrogante, prepotente, demagoga, com pouco compromisso com a democracia, de fato. A democracia não é só no gogó, não, é também nas falas, é também nas ações. Você tem que apresentar, Lula. Qual é o seu projeto para o Brasil, sobretudo na parte de economia? Quase porcaria nenhuma ontem nessa sabatina. Eu quero ver se você vai ter peito de ir no debate, que aí o Ciro vai tirar sua máscara. Lá o Ciro vai mostrar, obviamente, o que ele pretende para o Brasil e vai te perguntar o mesmo. Vai para o embate de ideias. Sim, você vai ser cobrado. Pode apostar que você vai ser cobrado até o final. Vai ter que apresentar assim, Kinder Ovo, como eu falei no Twitter, quem gosta de Kinder Ovo é criança mimada. Os integrantes do podcast Foro de Terezinha, lá da revista Piauí, quem acompanha sabe do que eu estou falando, né? E a petezada, os lulistas, para cima da gente, faça-me o favor, te catar, Lula. Vamos para o terceiro e último aqui, na sequência, arrematar com o react positivo dos melhores momentos do Ciro Gomes do Jornal Nacional. Terceiro e último. Para esses militantes do PT que ainda se recusam a aceitar Alckmin, depois das trocas de acusações pesadas que o senhor fizeram aí, os senhores fizeram... O Alckmin socialista é muito bom. Nós não estamos vivendo no mesmo mundo. Eu estou até com ciúmes do Alckmin. Nossa Senhora. Você tem que ver que sujeito esperto... Não tem vaia. Não, Lula. Lula. O Alckmin é sujeito esperto, o picolé de chuchu. Faça-me o favor. A petezada, gente. Não sei se vocês lembram. Depois da eleição de 2019, o Alckmin meio que saiu da política, foi ser ali comentarista do programa do Ronivon, o programa da Gazeta lá em São Paulo, como médico, um jaleco e tudo. A petezada fez troça, curtiu da cara do cara. É brincadeira, gente. Aí, 3 anos depois, estão aí batendo palma porque o seu Lula acha o Alckmin muito bom. Não, gente, é inacreditável no de hipocrisia disso, gente. Sinceramente, ainda, não sei se está nesse trecho, mas, enfim, acho que vocês perceberam, para elogiar o santo, o Alckmin, picolé de chuchu, ele usou o Paulo Freire. É demais para mim, gente, usar Paulo Freire para elogiar o Alckmin, que agora é o novo socialista. O cara sempre foi tucano, com ligação com o Opus Dei, parte reacionária da Igreja Católica, sempre foi centro-direita, e agora está aí, agarrado com o Lula. Como sempre o Ciro fala, é inacreditável, gente, é inacreditável o negócio desse, é surreal, e o nível de deboche até que o Lula exala é inacreditável.
É habilidoso. Às vezes. Ele fez um discurso Foi vaiado, no sim. 7 de maio, sabe, quando ele foi apresentado oficialmente ao PT, que eu fiquei com inveja, ele foi aplaudido de pé. O Alckmin foi aplaudido de pé? Ah, não, gente. Se foi, é pelos seus puxa-sacos, o Lula. Porque eu conheço muito militante que achou indigesta essa composição, achou indigesto esse chuchu aí. Esse chuchu insosso do PSDB. Não é? Ah, pelo amor de Deus, Lula. Pra cima da gente, não. Conta outra. Pergunta para a esposa dele, para Dana Lu, que anda com a Janja, para ver como ela está gostando da coisa. O Alckmin já foi aceito pelo PT de corpo e alma. Ai, meu Sabe? Deus, O que eu não quero é que o PT peça para ele se filiar, porque a gente não quer brigar com o PSB. Mas o Alckmin é uma pessoa... Nossa! Grande, valioso artífice político, né? Grande quadro político, né? O PSB vai gostar, não vai gostar nada se ele saísse e fosse pro PT, né? Imagina, gente, o Alckmin sempre foi do PSB, tá no PSB agora e vai pro PT. Mas tudo isso para proteger o cara. O Lula trouxe o Alckmin para sua chapa, não é porque ele é um grande nome, que ele vai agregar muito eleitoralmente. Porque a carta aos brasileiros 2.0, simplesmente é isso, é o recado ao mercado, aos endinheirados, sobretudo de São Paulo. É por isso que trouxe o Alckmin. E eu não duvido nada que em 2026 o Lula não vá para a reeleição, porque está muito velho, quase 80 anos, vai fazer 77 agora no final de outubro, que vá com o Alckmin. O Alckmin seja, sim, o seu sucessor com o apoio do PT. Não duvido nada disso. O Alckmin não ia aceitar serviço do Lula a troco de nada. Não é? Inocente daquele que acha o contrário disso. Vamos finalizar aqui para o Ciro. Que vai me ajudar. Eu tenho 100% de confiança que a experiência dele como governador de São Paulo e depois mais 6 anos como vice do Mário Covas vai... Governador de São Paulo que agrediu muitos professores e manifestantes, né? O caso do Pinheirinho, não é Boulos. A gente não esquece, não. Esse foi a marca do senhor Geraldo Alckmin. Governou São Paulo por mais de 12 anos, com mãos de ferro. Pulso firme. Pulso firme. Eu não sou trouxa, não, Lula, como seus capachos. Me ajudar a consertar esse país. É a única razão pela qual eu quero voltar a ser presidente, é a de consertar esse país. Esse país tem que voltar a crescer, tem que voltar a ser feliz, tem que voltar a gerar emprego. Sabe, o povo, eu digo sempre, o povo tem que voltar a comer um churrasquinho, a comer uma picanha. Não. Ouçam comigo novamente. Confiram comigo no replay. Comer um churrasquinho, Candidato. comer uma picanha e tomar uma cervejinha. Candidato. Até quando o Lula vai ficar nessa? Me digam, até quando? Picanha de cerveja pra todo mundo. Picanha de cerveja pra todo mundo. Porra, irmão. É só isso? É esse o seu plano para a economia? Trazer essa mentira? Mentira. Como o Ciro falou hoje nessa batinha. Mentira do Lula. Vai ser o maior estelionato eleitoral da história. Muito maior do que o do Bolsonaro e até mesmo da Dilma em 2014. Não é todo mundo vai ter picanha e cerveja, não. Para com isso, Lula. Para com essa mentira popularesca, eleitoreira. E mesmo se realmente se você trouxesse de novo picanha e cerveja, é só isso que o Brasil precisa? E a educação? E a saúde? E a taxação de grandes fortunas que você tergiversiza? E o saldo das dívidas? A redução dos juros? Por que você não fala disso, Lula? Não vem com esse golpezinho de frase feita, picanha e cerveja pra todo mundo. Porra, para com isso. Vai te catar, mentiroso, de uma figa. Nossa. Deus me livre do Lula voltar a ser presidente. Isso não é pior que o Bolsonaro, no final das contas. Meu Deus. É muita hipocrisia. Muita demagogia. Bom, agora vamos virar a chavinha. Vamos para os reacts dos melhores momentos do Ciro Gomes. Deixa eu acessar aqui para vocês. Vamos lá, vamos diretamente na fonte oficial, canal oficial do Ciro Gomes. Se inscrevam também lá, quem não é ainda inscrito. Não é só aqui no nosso, também tem que se inscrever lá no canal do Cirão. Qual é a minha proposta? A minha proposta é transformar minha eleição
isso é muito importante para a dona de casa que está nos ouvindo, para o cidadão brasileiro, transformar a minha eleição não num voto pessoal, mas num plebiscito programático. Eu vou tentar forçar uma mão em todas as ocasiões que eu tiver oportunidade. Mais uma vez agradeço a vocês, aos senhores, estão me chamando de senhor, né? Está aqui, para que a gente discuta ideias, porque com isso eu celebro uma nova cumplicidade com o povo brasileiro. Isso diminui muito a distância entre um presidente que quer reformar o país, como eu quero, e um Congresso Lula, pelo jeito, não quer. Reativo naturalmente, porque é filigrante. Deixa eu só completar, são 3 mais 3 argumentos breves. Sim. Então, primeiro, propor as ideias e não deixa que eu chuto, que tem sido a característica do populismo de Lula e Bolsonaro, de direita e de esquerda. Sim. Propor nos 6 primeiros meses, é uma hora mágica. Se o Fernando Henrique propõe ali na sequência do real, eu estava lá, né? Tá aqui as reformas, sem o que o real não vai sobreviver, tinha passado tudo. Não propuseram nada, o Lula não propôs nada, perderam aquela hora mágica. Nem propõe agora. Aí está a chave de inteligência de como é que eu tiro o Brasil dessa crise eterna. Negociar. Quem quer que o povo eleja, eu peço que elejam deputados do PDT, eles começam com o número 12, então é tradição do Brasil que o presidente elege. Uma vez eleito, ele elege com ele 50%, 10% do Congresso. Mas todos eles só elegem isso. Termino. Então, propor a ideia, propor nos 6 primeiros meses e ampliar a negociação com governadores e prefeitos. Estabelecer um pacto novo, libertando a falência dos estados e municípios. Eu tenho os números todos, são 17 bilhões de reais de dívida que estão levando 15% da receita dos estados e municípios para Brasília. Eu reestruturo essa dívida, reforço o caminho do investimento dos estados e municípios e os governadores e prefeitos vêm para a mediação. Ponto. Acabou. Persistiu o impasse neste ou naquele ponto, chama o povo para votar diretamente através de plebiscito. Cirúrgico. Vejam aí a diferença. Vejam a diferença de quem é preparado, quem é demagogo. No caso, tanto do Bolsonaro quanto do Lula, não é? Vamos agora para o segundo trecho aqui. Deixa eu acessar aqui. Infelizmente não vai dar para reagir, obviamente, a tudo, só alguns. Vamos para o segundo. Por que Vamos lá. Abrir mão da reeleição significaria para o senhor facilitar as suas relações com o Congresso Nacional? Porque o que destruiu a governança política brasileira, nesse modelo que eu estou lhe falando, é a de FHC e Lula. O presidente se coloca infenso, com medo dos conflitos, porque quer agradar todo mundo para fazer a reeleição. O presidente se vende a esses grupos picaretas da política brasileira, desculpa a expressão. É isso mesmo, tem jeito. Para pedir da Renata trocar um pouco as expressões. Assim, More presidential. Pouco escrúpulo republicano. É verdade. Nem tenho essas expressões. Sabe por quê? Porque tem medo de CPI e porque querem se reeleger. Eu tenho outra relação com a questão moral. Sabe, eu me garanto, eu não sou corrupto, eu resolvi fazer uma vida republicana. Isso. Então eu não tenho medo de CPI, pelo contrário, num governo como o meu, CPI vai me ajudar, porque se eu não roubo, não vou deixar ninguém roubar. Então quem denunciar corrupção no meu governo estará cooperando comigo. E eu, abrindo mão da reeleição, eu vou cuidar só de fazer a reforma que o país precisa. Veja, essa é a minha história. Mas a visão... Deixa eu só completar, porque essa é a minha história. Veja a diferença, veja a diferença de diálogo do Brasil. Nunca mais voltei. A minha questão é, uma vez colocado como não candidato à reeleição, o senhor diz assim, eu estou eleito e eu vou fazer um mandato só. Eu vou ficar 4 anos na presidência. O senhor diz que com isso o Congresso vai olhar para o senhor de uma forma menos belicosa ou com maior boa vontade na aprovação dos seus projetos? Isto ajuda muito, acredite, com a experiência que eu tenho, ajuda muito. Mas deixa eu lhe dizer, eu vou negociar. Deixa eu dizer de novo, elejam deputados que tenham compromisso comigo, não necessariamente só do PDT, que tenham compromisso com esse conjunto de ideias. Porque quem você eleger, desculpa eu me dirigir com as pessoas, quem você eleger é com esses que eu sou democraticamente obrigado a negociar. Eu gostei muito dessa parte. A minha diferença é que o Bolsonaro, por exemplo... Rapidamente aqui falando sobre isso, eu gostei muito do Ciro se dirigir à Câmara Principal para falar mesmo com as pessoas, como tem que ser. É assim que se faz um discurso político, uma sabatina. Com esse tom aí, quase monocórdio, tranquilo, ameno, e respeitando as pessoas. Ele está indo até a casa das pessoas, então ele tem que ser cordato, ele tem que ser atencioso. Pelo jeito, o Bolsonaro e o Lula não aprenderam com o Ciro, né? Porque gente, é gritante a diferença de preparo e, sobretudo, de desempenho nessas sabatinas. Gritante. O Ciro foi muito melhor do que os dois, mas muito melhor. Vamos finalizar aqui. Denunciou isso e fez o oposto do que denunciou. A minha diferença é que o Leandro, fez o tempo inteiro a denúncia da corrupção dos outros
e depois negociou exatamente nas mesmas bases. Eu estou anunciando humildemente que quem quer que o povo eleja é com eles que eu vou negociar. Que eu prometo, negociar em cima da mesa, sem o toma lá da cara, sem a roubalheira. Por quê? Porque eu vou substituir esse aliciamento por uma aliança do novo pacto das finanças estaduais e municipais, prefeitos e governadores. E tem um fusível. Persistiu o impasse somente naquele ponto onde o impasse persistir, por maioria simples, que eu monto entre a eleição e a posse, isso é relativamente simples, eu peço a autorização do Congresso para fazer um plebiscito popular. Isso aí. Inclusive teve petezada aí fazendo troço. Veja só, gente de esquerda, que se diz de esquerda, fazendo troço de plebiscitos e referendos. Eu vi para ver isso. Deixa eu acessar o próximo. Foram muitos trechos muito bons. Você aproveitou muita coisa do Ciro. Né? Foi praticamente perfeito. Pouquíssimos erros. Já não se pode dizer o mesmo tanto de Bolsonaro quanto de Lula. Deixa eu ver aqui o que eu vou abordar. Olha, vou abordar só mais 2 trechos aqui. Um falando sobre segurança pública, que eu comentei um pouco agora há pouco, e para finalizar a lei anti-ganância, que foi uma cartada muito boa. Tirou o coelho da cartola ao falar sobre isso pela primeira vez em rede nacional para milhões. Vamos aqui então falar sobre segurança pública. Vamos ver. Põe um sistema único de segurança e a federalização da segurança, dessa área da segurança. Mas como é que isso evitaria o problema da conivência com o crime? A federalização é de algumas figuras penais. Eu estou seguro, pela experiência da tentativa-erro, de que o enfrentamento das facções criminosas que hoje dominam a periferia de todas as grandes cidades brasileiras, como eu falei mais cedo, milícias que a partir do Rio começam também a se sediar e até evoluir para lavar dinheiro e entrar na política, não serão enfrentadas PCC que eu digo, né? Por uma circunstância que a gente pode entender quem conhece com intimidade o Brasil. O policial é um trabalhador. E é um trabalhador cuja família mora na periferia. E se ele não acertar algum pacto de sobrevivência dele e da sua família naquela circunstância dominada pelo terrorismo da facção criminosa, é muito improvável que ele consiga sobreviver. Portanto, é preciso que essa figura seja feita de fora para dentro, ou seja, com o governo federal e a partir de uma outra ferramentaria, inteligência, tecnologia presta atenção. E aparato. Aparato, porque, sabe, dá vontade até de falar baixo, mas o Brasil tem 11.600 policiais apenas. Muito pouco. Um terço de 1% do orçamento é o que é aplicado pelo Governo Federal de Segurança Pública. Agora, no atual governo que prometeu trabalhar. Eu vou assumir, organizar o Sistema Único de Segurança Pública, que já está previsto e nunca funcionou, estabelecer bases tecnológicas, científicas para padronizar, né, a abordagem, porque você hoje, com algoritmos, talvez nem devesse ser tão explícita a minha proposta. Veja aí. Mas assim, com algoritmos, me ajudando, você pode antecipar manchas de crime e chegar antes. Chego a dizer que sofisticadamente a hora e o local onde provavelmente acontecerão assaltos e homicídios. E o Brasil não usa essa ferramentaria, a não ser topicamente aqui ou acolá. Essa é a tarefa que eu me proponho. Muito bom, muito bom, muito bom. É isso, segurança pública é um assunto matemático muito caro, sobretudo o eleitorado mais conservador, digamos assim. E o Bolsonaro claramente não deu conta disso e o Lula meteu muitos jovens pretos e pobres na cadeia. Mais 700 mil ao todo. Endossou aquela ação desastrosa lá no Rio de Janeiro. Não é? Bom, agora vamos para o último react aqui do Cirão no JN e vamos finalizar em grande estilo com bom humor. Como sempre faço. Mas vamos para a última do Cirão aqui no JN. Falando sobre a lei anti-ganância. Importante. Das 5 propostas. Aí, agora vai. Propostas que eu me propus fazer hoje, eu ainda não lhes falei de uma que é inédita, que é a lei anti-ganância. Eu quero colocar uma lei em vigor no Brasil que eu conheço na Inglaterra. Que é assim, todo mundo do crédito pessoal, do cartão de crédito, do cheque especial, etc., ao pagar 2 vezes a dívida que tem, fica quitada por lei. Muito bom. Falou sobre isso na CBN também. A William Bonner e a Renata, né, em primeira mão, isso vai virar Jornal Nacional. É o Jornal Nacional, certamente, que me deu essa oportunidade. Mas a você, meu irmão, eu peço uma oportunidade. A partir de sábado, vai estar no ar acirotv.com.br. Me ajude. Amanhã, hein? Amanhã, galera. É o que eu lhe peço. Ligados. A ciência de errar é repetir as mesmas coisas do passado
e imaginar que Já vai ter diria resultado diferente. Albert Não vai. Einstein. Me ajuda a livrar o Brasil dessa bola de chumbo do passado. Vamos Muito nos bom. esperançar de novo. Você que vota no Bolsonaro porque não quer o Lula de volta, me dá uma chance. Você que vota no Lula porque não quer mais o Bolsonaro, há um país para governar, me dê uma oportunidade. E você é indeciso. 12 Sabe quantos são confirma. vocês? Mais da metade da população. Está na Acabou. mão de 12 vocês confirma. mudar o Brasil. Uhul. Realizou em grande estilo. Grande estilo. Muito bom.